Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vamos comentar sobre o fato relevante que saiu aí no XPML. Eles compraram mais um pedacinho do Plaza Sul. Esse ativo que eles já têm em portfólio, eles compraram ele a primeira vez lá em agosto de 19 e aí agora estão comprando mais um pedaço. Compraram 10% lá atrás, estão comprando mais 10% agora, né? Enfim, vamos comentar um pouquinho sobre essa compra, fazer alguns cálculos e tal, para a gente entender um pouco dessa transação. Então ele coloca aqui, né, 10%, que era deixado pela área nacional e tudo. A transação está lá no CAD para se aprovar e tudo mais, e diligências. Eles vão pagar 60 milhões de reais nesse ativo, sendo 30 milhões à vista e 30 milhões daqui a 12 meses vai ser corrigido pelo CDI. Eles estimam aí que vai gerar um dividendo de 15% ao ano, né? Ainda mais que, né, como vai ser parcelado, o fundo está pagando, botou só 30 milhões de dinheiro e os outros 30 como ele não colocou e tal, mas ele vai receber integralmente, então acaba que dá um up nessa distribuição aí dele, né? Enfim. Aí ele comenta e tudo, o resultado operacional de 5 milhões aí nesse ativo nos próximos 12 meses, tudo mais, toda aquela coisada. E a gente vai conversar um pouco agora dos números, galera. Um ponto legal, é sempre bom a gente falar dos números aqui, porque como é um ativo que ele já comprou, deixa eu até mostrar para vocês, olha o fato relevante da época que ele comprou, quer ver? Aqui, ó, quando ele comprou lá atrás, ele pagou em 10%, ele pagou 55 milhões. E agora ele está pagando nos mesmos 10%, 60%. Uma diferença pequena, uma diferença da casa de 10% aí nesse meio tempo, né? Então ele explica tudo. Esse aqui foi o quarto ativo do fundo. Então tipo assim, é bem lá do início. Vamos ver os números aqui rapidamente, só para a gente conversar e trocar uma ideia. Só primeiro, deixa eu só fazer um cálculo aqui rápido. Só para a gente ver uma coisinha que ficou faltante. E para a gente fazer uma análise completa, né? Então vamos lá. Ele comprou esse ativo, a primeira compra lá em 19, ele pagou 55 milhões por 10%. No fato relevante da época, o NOI esperado para os próximos 12 meses era de 4 milhões 313 mil, o que daria na época um cap rate de 7,8. Hoje ele está comprando a 60 milhões de reais, a mesma participação de 10%, não adicional 10%. O NOI esperado é de 5 milhões 160 mil, e isso dá um cap rate de 8,6, né? E aí, se a gente fizer o consolidado, bruto das duas compras, dá isso aqui, 115 milhões por 20%, em teoria um NOI de 8,22. Porém, a gente tem que corrigir esse NOI, porque esse ativo lá em 19 gerava isso para o fundo, né? Hoje ele gera isso. Então, o fundo colocou 115 milhões nesse ativo por 20%, aqui tá 30, né? Esquece esse 30 aqui que somou sem querer. Por 20%. E esse ativo hoje, ele rende quanto? 10% dele rende? 560. Então, logo 20% vai ser 10 milhões 320, certo? Porque essa participação que ele tem aqui, hoje paga isso para ele, não isso, né? Porque melhorou e tudo mais, tempo passou, inflação, pererê, parará. O que dá um consolidado, um cap rate consolidado dessa participação dele nesse ativo de 8,95, um cap rate bom, uma boa compra no final, no frigir dos ovos do consolidado, tipo 9% no shopping, tá muito bom. E, cara, gostei, legal, achei uma boa compra. Se a gente pensar, eu fiz alguns cálculos aqui considerando a inflação aqui embaixo, ó, pra gente ver. O NOI em 19 era 4 milhões 313, em 23 é 5 milhões 160. A inflação do período, a grosso modo, foi algo próximo de 27%. O crescimento do NOI foi de 19,61%. Então essa diferença aqui de um valor para o outro é de 9,61%. Porém, ele pagou apenas 8% a mais do que tinha pagado anteriormente.
Então, assim, um negócio bom, né? Porque, pô, lá em 19 ele comprou um ativo por 55 milhões e hoje ele está comprando o mesmo ativo, uma participação nesse ativo, pagando 60 milhões, tá ótimo, né? Para Aliança Sonae, se a gente pensar bem, o negócio não foi tão bom, porque se você pensar, olha só, deixa eu tirar né, se você olhar bem, né, falando em números brutos, a Aliança Sonae deveria ter recebido pelo ativo, considerando a correção da inflação, não sei o que e tudo mais, 70 milhões de reais. E aí, se ele comprasse a 70 mil, pagando 70 milhões de reais, daria um cap rate de, só pra gente fazer aqui, vamos fazer todos os cálculos possíveis e imagináveis, 7,3%. Eu não vou botar aqui porque eu vou ter que ir aqui, enfim, 7,3%, né? E no final, acabou que não foi o caso. Um ponto também legal, né, é ver que o cap rate bruto dessa compra foi melhor do que a anterior. A anterior ele comprou com esse cap rate, né? Há 2 anos atrás a Aliança Sonae topou vender esse ativo para o fundo com um cap rate de 7,8. Hoje ela já topou vender esse mesmo ativo por um cap rate de 8,6. O que motivou isso são inúmeros fatores que a gente pode colocar. Às vezes eles estão enxergando que o ativo vai demorar demais para se recuperar e tal, às vezes eles precisam de dinheiro e tal. A Aliança Sonae, depois da fusão com a BR Malls também, ela tava num processo, até uma parada, mas estava num processo de venda de ativos e tal, porque são muito por conta do CAD, né? Porque o CAD criou o caso da fusão e tal, eles tiveram que vender alguns ativos, venderam bastante, durante uma época desovaram um monte de ativo e às vezes pode ser até isso, algum outro remanescente e tal, mas enfim. A grande questão é, a compra de agora mostra que a compra de agora é muito melhor que a anterior, em tudo, tudo. Ele pagou a diferença de valor bem pequena, né, não vai se comparar frente à inflação. O cap rate foi muito melhor, quase 1% superior e tal. Então, assim, o consolidado do cap rate também legal. Então, assim, fizeram uma boa compra aí, o XPML. E um valor pequeno, né? Se a gente pensar 60 milhões, o fundo tá com caixa pra caramba, né, depois da última emissão. Então é uma situação super confortável aí. E aproveitando, é aquela coisa, quando você tem grana na mão, é bom pra caramba. A gente vê essa compra dele, a compra que o HGLG fez daquele imóvel do Carrefour. Dinheiro na mão, galera, é maravilhoso, maravilhoso. Você tem dinheiro na mão, você faz compras maravilhosas. Aqui um pouquinho sobre o ativo, é um ativo inaugurado em 94, então tá quase 30 anos aí. Alguns números e tudo mais. E umas fotos dele aí, só pra gente ver rapidamente. Beleza? Então, fica aí esse vídeo dessa compra. Achei legal, achei uma negociação interessante. A gente vê os números aí. Eu gosto de trazer, galera, os números, porque os números não mentem, os números estão aí pra gente. Não é aquela coisa, eu gostei, eu não gostei, o shopping é isso, o shopping é aquilo. Cara, não importa, não tô preocupado no que o shopping é, se ele é assado, cozido, não sei o quê. Não, eu quero ver os números. Os números sendo bom, aí depois a gente pode partir para uma segunda análise, se o shopping é bom, se é bem localizado, se o público dele qual que é, não sei o quê, mas isso aí, nesse momento, vamos focar só nos números, que eu acho que é o mais importante. Até peço para vocês, quem for da região e já tem aí nesse ativo, deixa um comentário aí, fala aí se você gosta, se você não gosta, se você acha bom, se você acha ruim, se tá mais cheio do que antes da pandemia, se tá menos cheio, como é que tá e tal, qual a sua percepção do ativo do momento, né, do antes da pandemia e de agora, para passar para os colegas, né, até pra gente poder entender um pouco dessa motivação, né, da Aliança Sonae ter vendido um pouquinho mais barato pro fundo do que tinha vendido agora, né? Do que da outra vez. Enfim, fica aí o vídeo. Boa compra aí do XPML, mandaram super bem, beleza? Valeu!